Bom, no terceiro vídeo, vamos falar sobre a cultura canavieira, tá? Eu vou comentar assim, sobre o setor produtivo, agrícola e as influências a influência da economia em cima dela, tá? Então, apresentando aqui o material, né? Como tinha comentado anteriormente, né, uma cultura de origem asiática, na Papua Nova Guiné, que saiu em torno do século V, né, segundo os historiadores especialistas no assunto. E teve um sucesso grandioso no Brasil, né? Acho que ninguém discorda disso. Até o início do século XXI, o manejo dos canaviais era puramente manual. Como falei para vocês antes, né, que a tecnologia da colheita veio da Austrália, embora no Brasil já tenha várias fábricas, o Brasil exporta, aperfeiçoa, etc. Enfim, né, o manejo de canaviais era puramente manual. Da semeadura até hoje ela né, que é o conceito de, no contexto da reforma do canavial, que o rizoma que fica no solo tem que ser trocado a cada 5 anos, porque, segundo as pesquisas e, né, o trabalho no campo, né, após a sexta colheita, sétima colheita, a produtividade cai de uma forma considerável a ponto de se tornar inviável, ponto de se tornar inviável economicamente o, o empreendimento, né? Isto é, fica mais caro, o custo de produção torna-se até maior do que o faturamento, né? A venda da cana. Então, por isso que recomenda-se fortemente a renovação do canavial a partir no quinto ano, embora se há relatos aí de renovações em períodos anteriores, visto que é, a idade da cana, geralmente em torno de 3 anos e meio. Então, é natural, né, que faça renovação a partir do quinto, embora já há relatos aí de queda de produtividade, embora pequeno, a partir do terceiro e quarto anos. Controle de pragas, bom, tem lá as pulverizadoras, né, como muitas culturas agrícolas, ou até a introdução dos drones, não para ficar pulverizando, mas para apoiar, por exemplo, o controle biológico. E no caso da colheita, né, que é algum assunto mais que gera-se mais discussões, talvez o mais polêmico, que vai gerar mais conteúdo aqui nesse vídeo, sem dúvida. Então, o manejo dos canaviais até o início do século XXI, quando eu falo isso, até a primeira década, tá? Era puramente manual, associada à presença das queimadas que causavam grandes impactos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e populações que viviam próximas a essas culturas. Então, primeiramente, por que que se queimava a cana? Para facilitar o corte, afugentar animais, por exemplo, animais peçonhentos, a questão também da segurança do trabalhador. Embora depois da queimada, mesmo que sendo queimada controlada, o fumo, o material particulado ainda presente, disperso no ar, contribuía negativamente para a saúde das pessoas, né? Então, era natural ter aposentadorias prematuras por invalidez, né, por conta do ambiente, tá? Do ambiente ao qual o trabalhador ele era inserido. Então, assim, é natural ver aquela figura do cortador de grama com chapéu, com roupa, mesmo no calor a 40 graus, usando uma roupa para cobrir todo o corpo, né? Até com caneleira, né? Se for pensar aí, um trabalho mais digno, com EPIs todo adequado, né? Que se observa ainda, infelizmente, em muitos locais onde predomina aí o trabalho análogo à escravidão, aí não dá nem para cogitar em EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Mas assim, era muito comum, por exemplo, no estado de São Paulo, a pessoa lava a roupa, tal, no final do dia, a roupa ser lavada com cheiro de queimado. Por quê? Por conta de queimada. Ou um chão cheio de fuligem, por conta de queimada. Problemas à saúde, principalmente no inverno, por conta das queimadas. E a cana, um terço da energia da cana é palha, está na palha. Só que a palha detém menos de 10% da massa. Então, o poder calorífico dele é muito grande. E o fato, né, de ser um material assim, mais seco, que pega fogo com mais facilidade. Então, muitas vezes as pessoas usam palha para dar uma ignição em alguma coisa, né? Um trabalho, um processo inicial da combustão. Até mesmo, por exemplo, já usei muito no fogão a lenha, um pouco de palha, para gerar calor, para consolidar a queima da madeira, por exemplo, da lenha, né?
Então a palha tem essa característica, mas gera um grande desconforto, um problema de saúde e ao meio ambiente também, porque acaba matando também animais aí, aves, mamíferos, enfim, né? Isto é, o fogo, ele afugenta, mas por conta do fato de alastrar muito rápido, tem alguns animais que infelizmente não conseguem escapar, tá? E claro que essas queimadas teriam que ser controladas com presença de agentes, corpo de bombeiros, tal, com caminhões-pipa, para não fugir do controle, senão acaba pegando outra fazenda que pode até ser mesmo uma outra cultura agrícola, enfim, né? Olha só. É, adicionalmente, estas queimadas consumem aproximadamente, como falei, um terço da energia da cana, que poderia ser convertida em energia elétrica e térmica. Tanto que, atualmente, parte dessa palha é direcionada para as caldeiras, embora um número muito pequeno, por conta da pequena quantidade na masteira da cana, se fale no máximo 10% da composição que vai para a caldeira. E além de preservar o solo e fornecer nutrientes a ele, o fato de ter finalizado, acabado com a, em muitas regiões, Brasil afora, proibido, né, com a queimada, gerou-se um outro passivo, porque a palha é um resíduo agrícola. Então, o que fazer, o que fazer com essa palha? E aí tem que fazer uma gestão adequada dessa palha, visto que a máquina colhe, na colheitadeira colhe a cana, dispersa a palha e o toco, melhor dizendo, a ponta da cana, a parte de cima da cana, joga no solo e forma uma cama, uma camada grande considerável desse material, palha e ponta no solo. Claro que a grande vantagem é que esse material, durante a sua decomposição, né, ela vai fornecer nutrientes para o solo, vai conferir um ambiente mais adequado à sobrevivência das minhocas, aos agentes benéficos ao solo que antes eram eliminados com a queimada, e também proteger ela do impacto da gota de chuva, da chuva. Por quê? Porque a chuva caindo diretamente do solo, ela pode provocar desgastes no solo, formação de até mesmo vossorocas, né? Uma situação mais extrema, né? Porque o solo, depois, após a colheita manual, né? Depois ela fica desprotegida. Então forma também a sequência lá como é que se fala? De poeirões, né? Que é muito comum aí, principalmente no vazio sanitário, entre o milho safrinha, colheita do milho safrinha e a plantio da soja, como por exemplo o sul do Mato Grosso do Sul. Então, assim, a vantagem da colheita mecanizada também conferiu o quê? A preservação do solo por meio desse material que até então era eliminado pelo fogo, convertido em fumaça, né, em pó, em material particulado. Então, ele protege o solo contra o impacto direto da gota de chuva, porque ele vai distribuindo a água, né, o recurso hídrico proveniente da chuva no solo de uma forma mais constante, né, não é aquele impacto, aquele fornecimento imediato, né, como é a chuva, então vai sendo absorvido um pouco por esse material até chegar ao solo, tá? Além de manter, né, estabilizar a temperatura do solo, porque por conta dos solos protegidos, o solo fica de uma hora para outra aqui mais quente, menos quente, né, por conta da insolação. Isto é, tudo isso, né? A distribuição mais constante, mais regular da água no solo, controle da temperatura, ele vai gerar um ambiente mais adequado para a manutenção da vida das minhocas entre os seres vivos, visto que a minhoca ela promove o quê? O afofamento do solo, permitindo o aumento da presença do ar, do oxigênio no solo. Dizem que compensação, né? Esse material excedente que até então não existia, ele contribuiu também para o aumento de determinadas pragas e diminuição de outras pragas, tá? Ao colher a cana, ela demora algumas semanas para ter sua rebrota. Então, a, o broto da cana deve vencer, né, aquela camada de palha, que é uma camada que não é muito difícil de desvencilhar, depois ela se consolida. Então, a palha, ela protege o broto da insolação, ela protege o broto de ataques, né, de animais, por exemplo, né, se algum animal desejar alimentá-lo, né, enfim. Só que não há um consenso entre o quanto de palha vai para o setor produtivo industrial e outro que vai para preservar o solo. Então, dependendo do lugar, vai apenas uma pequena parte para queimar na caldeira e outra parte fica no solo, dependendo das condições, das características do solo, necessidade de nutrientes.
E aí, isso aí é associado ao trabalho da agricultura de precisão para verificar, né, onde tem o solo mais produtivo, pontos mais produtivos ou menos produtivos, né? Atualmente, destacam-se avanços tecnológicos na cultura canavieira, como a mecanização da semeadura, que ainda não está muito estabelecida, já teve até retornos a empresas que voltaram à semeadura manual. Quando fala, né, teve até uma queda da produtividade por conta, né, das tentativas ainda inconclusivas, né, da mecanização da semeadura, e avanços tecnológicos na colheita associada à agricultura de precisão, que nada mais é que toda aquela atividade de vai verificar ponto a ponto as condições do solo e da produtividade, além da aplicação de novas cultivares, manejo do solo, controle de pragas, etc. Quando falo em novas cultivares, nos próximos slides até aparece, são empresas de tecnologia que lhe desenvolvem novas cultivares de acordo com o solo, com o clima, né? Regime pluviométrico, enfim, né? E até mesmo de acordo com o manejo do solo, no contexto do quê? Colheita manual mecanizada. Então, existe, por exemplo, a Rede Ridesa, que é a rede de universidades, liderado pela UFSCar, que é a Federal de São Carlos, no campus de Araras, e que desenvolve novas cultivares, né, de cana, né, sempre com sigla RB e uns 5 números, né, cada um representando uma nova variedade, aí, uma cultivar da espécie Saccharum officinarum. Tem outras empresas que também fazem essas pesquisas, né? A Embrapa, por exemplo. No manejo do solo, né, que é todo o conjunto de trabalhos a ser executados para conferir um melhor trabalho no solo e finalmente uma maior produtividade. Já falei, né, questão colheita manual mecanizada, porque a colheita mecanizada ela interfere muito no solo, no resultado final também. Controle de pragas, está se estudando cada vez mais o advento do controle biológico, por exemplo, a introdução de joaninhas, de vespas, tal, para comer larvas, brocas, tá? Pensando também a longo prazo no cultivo orgânico, tá? Existe já empresas que produzem, comercializam, exportam já o produto pronto do açúcar orgânico. Eu mesmo já tive a oportunidade de ir para a Espanha e vi no supermercado lá uma marca brasileira de açúcar orgânico, até com o desenho lá do animal felino, lá acho que é puma, não sei, né, algum felino aí de subentendendo, né, que aquele produto ele não compromete com os habitats, né, dos animais, né? Como, por exemplo, animais selvagens, estou falando, né? E isso é uma contraposição ao uso, né, dos agrotóxicos, né, defensivos agrícolas, inclusive despejados aí por aeronaves, o que gera aí grandes problemas às populações vizinhas, fala até mesmo mortandade de abelhas, comprometimento, né, da sobrevivência de populações vizinhas a esses canaviais, né, com o manuseio dos agrotóxicos de forma aérea, né, aplicação aérea. Há também as culturas alternativas entre safra da cana, além da expansão das indústrias de processamento de milho. Gente, a entre safra da cana, claro que depende da região, mas na região centro-sul, a entre safra vai entre dezembro e março, mas depende muito da disponibilidade de cana e também do calendário de manutenção da usina, tá? Então, assim, às vezes, o fornecedor, né, do serviço, dos equipamentos, só pode atender um determinado período. Então, às vezes, a empresa, a fábrica, tem que interromper a produção, mesmo que sobre cana, que é o chamado cana-bizada. O que é essa cana-bizada? É aquela cana que ela deixa de ser colhida numa safra para ser colhida em outra. À primeira vista, para o leigo como eu, né, pode até ser sinal de prejuízo, mas às vezes é questão de ajuste de calendário, tá? Então, por que eu falo prejuízo? Porque aquela cana que já estava em ponto de colheita, ela deve se gastar recursos para manter ela o suficiente, né, para ter plenas condições para colheita numa safra posterior. Mas a safra, ela pode ser ela é oficializada também, né? Como assim? Porque a contabilidade da produção, ela se dá por safras bianuais. Então tem lá safra 2021, 2022, depois 2022, 2023, assim por diante. Então, segundo o poder público, assim, no contexto do poder público, a safra começa no dia 1º de abril de um ano e vai até 31 de março do ano seguinte.
que é onde, inclusive, tem políticos que vão fazer eventos, vão reunir empresários do setor, né? Falar sobre a importância do setor sucroenergético na geração de empregos, em exportação para o Brasil, etc. e tal. Aqui, papo de político. Mas é a partir do dia 1º de abril que começa a contabilizar tudo que envolve o setor sucroenergético. Produção de cana, açúcar, etanol, a contabilização, né, a cotação do ATR, do reais por ATR, que eu explico bem mais para frente, que é açúcar total retornável, tudo para fins de comparação, né, com as safras anteriores também, né? Então não é final de ano e começo de ano, é 1º de abril a 31 de março do ano seguinte, tá? Então, só que o que que acontece na entre-safra? Pode ser que continue a queima do bagaço nas caldeiras para gerar energia para ser comercializada à rede, mesmo que a planta e processamento do caldo, produção de do açúcar e etanol estejam paralisados, né, por conta de manutenção. Até esqueci de falar, né? Já vi relatos de usinas que elas emendaram uma safra com a outra, tá? Como assim? Tinha tanta cana que eles resolveram continuar produzindo em janeiro, fevereiro e aí em março também. Mas em compensação tem usinas que chegaram às vezes acontece, né, terminar a safra mais cedo, né, porque não tinha mais cana. Tem esses dois lados aí opostos. Mas na entre safra da cana, o grande problema da entre safra da cana até os anos atrás é a diminuição da disponibilidade de açúcar e de etanol no mercado nacional. Ah, mas o açúcar é uma commodity, pode até ser armazenada por mais tempo. E também, né, tem influência da cotação no mercado mundial. Só que o etanol é diferente. Armazenar líquido é mais complicado do que armazenar sólido, né? Não é uma coisa tão simples. E o valor agregado do açúcar é maior que o do etanol, a meu ver, tá? É, a meu ver. Pode ser que esteja enganado, mas eu entendo que isso sim. Onde eu quero chegar? Mas, assim, tudo bem que a produção do etanol é grande, mas apesar que depende de vários fatores, por massa é mais lucrativo vender açúcar do que etanol. Por quê? Porque o valor agregado de um alimento é maior que o de um combustível. Isso em geral. E outra coisa também, né, as pessoas dependem de alimento, né? Ah, mas tem alternativas ao açúcar, mas as alternativas são muito mais caras. A do etanol tem a gasolina, aí até tá uma competição aí pau a pau, dependendo do estado. Mas onde eu quero chegar também, que agora por conta da expansão do processamento do milho, houve aumento significativo e a perspectiva são muito boas para aumentar a participação do etanol do milho no mercado do etanol. Então já se fala em mais ou menos 10% do etanol, 10, entre 10 e 20% do etanol produzido no Brasil já ser de milho, tá? E associado aos outros benefícios que o processamento do milho gera, como assim, produção de subprodutos para alimentação animal, enfim. Vou explicar isso depois. Então, assim, é uma grande vantagem de buscar culturas alternativas da entre safra da cana. Primeiramente, usinas de cana já existentes, elas foram ampliadas para atender o milho. É o conceito de usinas flex. Isto é, o único setor, um dos poucos setores, e que se mantém paralisado na entre safra da cana, é o processo de moagem e tratamento do caldo. Agora, destilação, talvez fermentação, ele continua operando na entre safra da cana, mas usando o quê? O material proveniente do milho. Tá? Onde eu quero chegar? Antes, toda a planta da cana, com exceção lá da caldeira, das turbinas, estava em operação. Agora, ela está paralisada na entre-safra da cana apenas parcialmente, porque uma parte do setor é atendido pelos produtos oriundos do processamento do milho, tá? Então, isto é, a fábrica mesmo que parcialmente ela continua operando mesmo na entre-safra da cana, gerando mais emprego, rede, etc, né? Então, usinas flex é o quê? Alguns equipamentos que eram apenas para caldo da cana também são usados para o milho. Mas a tendência é aumentar o quê? A presença das usinas dedicadas apenas ao milho. Usina que começou do zero.
tá? Então, no Brasil já tem em torno de, acho que 18 usinas que utilizam milho. Até, estou gravando esse vídeo aí, setembro de 2023, acho que até o final do ano, daqui a 3, 4 meses, vai ter uns 21, 22 usinas no Brasil, tá? Não devemos esquecer do conflito alimentos, alimentação animal e energia, o que não pode ocorrer com a cultura canavieira. Com a expansão do processamento do milho nos Estados Unidos, né, 2 décadas atrás, criou-se aquela discussão acerca do conflito food, feed e fuel. Food, alimentação humana. Feed, alimentação animal. E fuel, que no caso é utilizar o amido do milho para a produção de etanol. O que gerou o quê? Um aumento da cotação no mercado internacional do milho, por quê? Porque o consumo do milho cresceu mais rápido que a sua produção. Tá? Isso aí, 15 a 20 anos atrás, quando intensificou-se a produção do etanol de milho nos Estados Unidos. Atualmente, Estados Unidos é o maior produtor mundial, produz quase mais ou menos o dobro do segundo colocado que é o Brasil. Mas até 2005, talvez 2010, o Brasil ainda era o maior produtor mundial. Então, o crescimento da produção de etanol nos Estados Unidos foi muito grande. E parte da tecnologia da produção do etanol do milho é parte oriunda das tecnologias brasileiras de produção de etanol da cana. Então, um pouco se deve ao Brasil. Claro que eles fizeram lá seus aperfeiçoamentos, adaptações ao milho, que pelo jeito deu certo. E atualmente, as usinas construídas no Brasil utilizam muito tecnologias aperfeiçoadas dos Estados Unidos, tá? Porque tem alguns processos que são necessários para sintetizar o amido do milho, por exemplo, mas que não são necessários para sintetizar a sacarose, a glicose, a frutose da cana. Tá? Por exemplo, a sacarificação, né, que é a quebra da molécula de amido, que é um polissacarídeo, de moléculas menores, são a glicose e a frutose. Tá? A cana, ela não entra nesse conflito como ocorre com o milho, porque a grande maioria das usinas no Brasil, elas produzem etanol e açúcar. E não, e assim, são poucas usinas que pegam a cana e produzem apenas açúcar, outras produzem apenas etanol, porque não são viáveis. Porque é uma simbiose. O processamento do etanol, ela ajuda o do açúcar e vice-versa. Por quê? Mais para frente eu vou falar aqui. Um dos subprodutos da produção de açúcar é o mel final, o mel pobre, que é o caldo com menor concentração de açúcar, que no final ela é usado principalmente na fermentação para a produção do etanol. Pode ser usado para alimentação animal também. Então, a meu ver, não existe um conflito tão grande entre a cana como fonte de energia e cana como alimento. Com certeza vai ter muita gente que vai divergir, né? Comigo, não vai concordar comigo, né? Porque tem aqueles conflitos assim que eu falei no vídeo anterior, né? Que é cana que é cultivada em local onde tinha cultivos alimentares, isso aí, principalmente nas bordas, né, nas franjas de algumas cidades paulistas, né? Do interior de São Paulo. Mas que eu quero dizer o seguinte também, né? Mais para frente eu falo, quer dizer, eu posso falar agora, né? Do cultivo da palma lá na Indonésia, também na Malásia, que desmatou-se florestas tropicais para plantar palma, né? E a palma é usada tanto como combustível quanto para alimentação animal, né? Há um potencial de crescimento, cultura canaveira, sem dúvida. O que pode utilizar áreas subutilizadas onde o preço da terra ainda é baixo, né? O que motiva muitas atividades econômicas é o valor baixo da terra. Por exemplo, plantio de eucalipto, florestas plantadas para a produção de celulose na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, quando falar áreas subutilizadas, pode ser principalmente o quê? Fazendas onde há uma criação extensiva de gado, onde tem lá uma cabeça de gado por hectare ou até menos, onde há uma exploração da terra, do espaço, assim, muito pequena. Mas não estou dizendo que não cause impacto e grandes impactos econômicos, sociais e ambientais. Sim, causa, sem dúvida. É só imaginar lá na Amazônia, lá, desmata, queima tal, para colocar gado e deixar bem solto, bem espalhado, né? Enfim, é o que não acontece exatamente com a cana, embora, infelizmente, haja denúncias de queima de floresta, invasão de áreas indígenas ainda não demarcadas para plantar cana, tá? A composição dela. Bom, sobre a composição da cana, né?
A maior parte da cana, como muitas plantas, é água. Então vamos dizer que pelo menos uns 70, 80% da cana é água. Vocês estão vendo 84, 90% de caldo, por quê? A maior parte do caldo é água, sem dúvida, né? Mas tem lá glicose, frutose, sacarose, sais minerais, por exemplo, ricos em potássio, fósforo, sódio, o que seja, né? Tá bom. E o resto, que é de 10 a 16%, fibras, tá? O que são essas fibras? São sólidos na base seca, que ela é composta principalmente por estruturas como a celulose e a hemicelulose, que são polissacarídeos, são estruturas bem mais complexas, né, do que a sacarose, glicose, frutose e amido. E está escrito errado, é lignina, que é uma estrutura, uma molécula, que é uma estrutura tridimensional, não é uma molécula definida como os açúcares que eu citei, né? Mas que dela pode ser usada aí para como fonte de energia, pode ser usada em algumas situações muito específicas para a produção de produtos químicos alternativos aos derivados de petróleo. Isto é, a lignina também pode ser alternativa aos derivados de petróleo. Mas quando falar sobre refinarias, eu explico melhor. E dentro, tá, bom, falei nessa separação, né, entre fibras e caldo, né? Agora eu vou falar sobre o que tem dentro do caldo. Água, sem dúvida, né, como falei antes. Aqui as proporções, né? Glicose, frutose, sacarose são açúcares mais simples, né? Ah, tá até, desculpa, agora que eu estou prestando atenção. A soma da glicose, frutose e sacarose são os açúcares, ok? E os sólidos, tem dentro dos açúcares, fora, né? Os açúcares estão dentro dos sólidos solúveis, e dentro dos sólidos solúveis tem os não açúcares, que eu já falei, né? Que são sais minerais, base de potássio, fósforo, sódio, etc, né? Que muitas vezes, né, ele retorna para o solo e fora dentro da vinhaça. Por quê? Porque a indústria da cana-de-açúcar, do processamento do caldo visando produção de açúcar e etanol, é como qualquer indústria química. Ela visa o quê? Tem sempre um produto ou dois no máximo mais importantes. E o material excedente, ela vai ser destinada de alguma forma. Ou vai ser descarregado na natureza, né, acarretando passivos ambientais sérios, ou ser usado aí, no caso da vinhaça, para fertirrigação, né, para inserir aí esses nutrientes de volta para o solo. Isto é, o que vai volta para o solo em forma de vinhaça? Os não açúcares. E uma pequena parcela desses açúcares que não passaram pelo processo de fermentação. Então, a vinhaça, o que que é? É o caldo de cana com poucos açúcares. Tá? Depois eu explico melhor. Então, assim, uma indústria química, ela pega a matéria-prima que tem lá dezenas, centenas de milhares de substâncias, mas só vai usar apenas uma ou no máximo duas. Ou pegar uma para converter em outra. No caso aqui, a indústria da cana, ela só aproveita no máximo 16 a 24% da massa da cana. Vamos recapitular, porque eu acho que eu não falei direito. Não é que a indústria aproveita apenas o açúcar, aproveita também a fibra, né? Porque queima nas caldeiras, tá? Para gerar energia. Mas da matéria-prima em si, que é no caso a cana-de-açúcar, ela é convertida em produto final apenas 15 a 24%. O restante, ela é queimada para alimentar, né? Gerar energia, né? Converter energia, gerar eletricidade, vapor para alimentar seus processos produtivos e excedente da energia elétrica para o sistema interligado nacional. E o resto vira adubo, fertirrigação, adubo líquido, né? Os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Que são aí a região Centro-Sul, que detém aí mais de 90% da, da produção nacional da cana. Eles têm verões chuvosos, invernos mais frios, secos, né? Suas regiões mais produtivas. A região Nordeste, a dinâmica é diferente. Ela tem temperaturas mais quentes, com amplitude térmica menor ao longo do ano, né? Próxima à linha do Equador. E o estado do Amazonas, como região quente e muito úmida. Tem rendimentos em açúcar e etanol. Desculpa, eu sinceramente não gosto de colocar palavra álcool, tá? Etanol. Embora o termo etanol, né, foi constituído, né, foi inserido no consenso nacional, né?
isso aí há uns 20 anos atrás, né, visando também na exportação de etanol, né, para inserir, né, ele no mercado externo. Bom, mas mesmo assim eu prefiro etanol do que álcool, que é um álcool. O etanol é um álcool, né? Então não existe um álcool, vários álcoois, né? Mas assim, contexto da química, da nomenclatura. Que mais? As produtividades físicas médias no campo e o rendimento em ATR por estado estão especificados nos quadros a seguir. O que que é ATR? Açúcares totais retornáveis, são os açúcares que são fermentescíveis, que podem ser cristalizados, que viram produto final, tá? Que basicamente, né, a glicose, frutose e sacarose. Então vamos lá, nessa primeira tabela vocês observam o quê? A produtividade física, tonelada de cana por hectare no Centro-Sul é muito maior. Comparação ao resto do mundo, o Brasil está acima da média mundial, quase próximo à média, tal. Tem países como Colômbia, Peru, que tem uma produtividade um pouco maior, né? Rendimento ATR, tá? Então, assim, o que vocês podem observar? Que no Centro-Sul fala nessa tabela, quase 86 toneladas de cana por hectare e algumas usinas, né, alguns empreendedores, né, do setor agrícola da cana, eles buscam a meta de entrar na casa dos 3 dígitos. Fala assim, meta de 3 dígitos, isto é, acima de 100 toneladas de cana por hectare. E em laboratório já consegue facilmente chegar a 150, mas aí vai depender do quê? Manejo do solo, condições climáticas amplas, né? Porque lá na fazenda, tem lá pessoas com qualificação muito menor do que no centro de pesquisa, onde tem lá pesquisadores com doutorado, enfim, que sabe que vão manejar, né, a cana com mais cuidado e espaços muito restritos apenas para fins de pesquisa. Por isso que centros de pesquisa conseguem uma produtividade muito maior. E tem um fator de cálculo que converte toneladas de cana por hectare por quilos de ATR por hectare, que é o tal do que o rendimento, quilo por tonelada de cana, que é explicar melhor, né? O produto da produtividade física, tonelada de cana por hectare vezes quilo de ATR por tonelada de cana dá o quê? Quilo de ATR por cana. Esse aqui é mais ou menos um valor até bastante alto, na minha opinião, né? Porque fala aí em média entre, vamos colocar uma faixa bem grosseira, entre 100 a 135 quilos por tonelada de cana, isto é, aquela proporção de açúcares, né, em relação à massa total da cana, né? Você vê aqui no slide anterior, por exemplo, ah, esperar, deu uma travada aqui no computador, ele mostra lá uma proporção um pouco maior aqui dos açúcares, né? Maior do que os 13% aproximadamente aqui açúcares, 16 a 24%. Só que o que vira, né, até aquele valor de açúcar, vira isso aqui, em torno de 13% de ATR. Por quê? Porque existem as perdas no processo industrial. Nem todo o açúcar sai da cana, um pouco do açúcar fica no bagaço. Tem lá as perdas, né? Não tem uma eficiência de 100% na fermentação e também na destilação. Então, um pouco dos açúcares ATR são perdidos no meio do caminho lá na fábrica. Então, o rendimento lá, a quantidade de açúcar que vai até, segundo o gráfico anterior lá, 26% na massa total da cana, aí vira 13%, né, no produto final. E aí existe um fator, isso aí é tabelado, para produzir 1 quilo de açúcar é necessário 1,0495 quilos de ATR. E aí, no açúcar, no etanol etílico hidratado, 1,69. O anidro, que é um pouco maior, 1,77. Por que, que o do etanol etílico anidro é maior que o do hidratado? Porque tem um processo industrial posterior entre a produção do hidratado e o anidro, que é o processo lá de desidratação do etanol hidratado. Porque o etanol hidratado, ele vai até uns 93% aproximadamente. E aí, para anidrizar, se pode dizer isso, aí tem que passar por processos, tal, tem um pouquinho de perda de etanol, até chegar praticamente a 99, alguma coisa por cento. E aí, por isso que a quantidade de ETR aumenta, tá? Produtividade física de cana, é como comentei com vocês, né, que chega no quinto corte, a produtividade é bem menor do que do primeiro. E olha só que interessante, estado de São Paulo, cana de primeiro corte chega até 116, 3 dígitos. O ideal é que tivesse uma média de 100,
né? Aqui está 87, tá? Aqui é exemplo de uma cultivar da Ridesa, até peço desculpa, eu devo ter falado 5 números, na verdade aqui está 6, né? RB e o número da cultivar, tá? Aí são desenvolvidos várias cultivares, é algo assim temporal, né? Temporário, a cada momento lá vai aparecer novas cultivares. As pesquisas com cana geralmente duram 5 a 10 anos, porque 5 anos é o ciclo da cana, 10 anos é pensando em 5 vezes 2. Então, após a consolidação dos resultados, após 5 anos do início das pesquisas práticas no solo, é que está disponível a cultivar para os agricultores. Tá? Então, de novo, a rede Ridesa, o que, que é o RP? É a união das universidades, né? Por exemplo, inclusive a Universidade Federal da Grande Dourados tem um centro de pesquisa, só que ele é liderado pela UFSCar, lá da cidade de Araras, estado de São Paulo. Aí tem a Embrapa também, que pesquisa cana também. Olha só, mudando um pouquinho de assunto. Antigamente, eram os carros de boi que levavam a cana para os engenhos. Hoje o transporte é feito por caminhões. Claro que é uma publicação muito antiga, né? Não se vê mais a cana sendo colhida dessa forma. Tinha lá os boias frias, cortava a cana, fazia lá uns montes. Cada boia fria é responsável por alguns montes de cana. Fazia-se uma quantificação. Não consigo imaginar como, porque não deve ser, sei lá, ah, com balança, né? Como é que vai colocar a balança aí? A não sei que tem alguma balança intrínseca interna aqui no veículo, mas acho que não. Mas vamos supor que tivesse, né? Enfim, sei lá. Olha só o que acontece. É, Pega-se esse monte de cana, quantifica o quanto que cada cortador cortou, né? Para fins de monetização, para pagar, né? O honorário lá para a pessoa que colhe. Aí coloca nesse caminhão, você está vendo que é um caminhão antigo, tal, com uma baixa capacidade, tá? E não tinha todo esse cuidado assim dos caminhos a passar essas rodas. Por que eu estou falando isso? Porque a cana ela é cortada e rebrota. Agora imagine uma roda desse passando no solo onde rebrotaria a cana. Por quê? Porque ao passar as rodas tem o quê? Compactação do solo. Ao compactar o solo, fica mais difícil a rebrota. Então, às vezes acontece o quê? Alguns pontos a cana não brota mais. Fica um solo compactado, duro. E esse fato foi prejudicado com a colheita mecanizada, por quê? Porque as máquinas são mais pesadas. Por isso que até recomenda-se alguns equipamentos assim de colheita, assim, na cana, até poderia ser, em vez de usar rodas, colocar esteiras, que nem os tanques militares. Aí, ó. Mas ainda dentro do contexto da colheita manual, né? Você está vendo aqui tem uma retroescavadeira. Ah, houve um processo gradual, houve uma dificuldade de, como é que se fala, capacitar a mão de obra, absorver essa mão de obra cada vez mais urgente, né, de operadores de coletadeiras mecanizadas, né? Então, o que você pode ver aí na última foto à direita, a palha protegendo o solo, né? E aqui do lado esquerdo, na foto de cima à direita, um trator recolhendo lá com vários veículos, recolhendo a cana, do lado direito a colheitadeira, né? Existe uma modalidade onde os dois trabalham juntos, comunicados via satélite, para não ter nenhum desalinhamento e também para as rodas não passar em cima das soqueiras, isto é, para não compactar o solo onde vai ter a rebrota. É por isso que, nos primeiros anos da colheita mecanizada, houve uma queda considerável na produtividade, porque, primeiro, que o espaçamento da cana na colheita mecanizada tem que ser diferente da colheita manual, para permitir a passagem das rodas, tá? E não havia toda essa cultura, esse comportamento de passar o veículo em linha, em zigue-zague, que nem quando se colhe grãos. Então o pessoal não tinha esse comportamento, não tinha essa cultura. Então passava os caminhões, os veículos de qualquer jeito, passando por cima das soqueiras, aí claro que a produtividade nesses locais despencou. Aí a forma manual, né, de semear, né, colocar os pedaços de rizoma, né, usa-se as canas que tiveram melhor produtividade, né? É assim mesmo, colocar na mão e tal, né, espaçamento delimitado
Tem uma forma mais mecanizada, né? E aí também tem uma alternativa por MPB, que são mudas pré-brotadas. Tem lá um viveiro, depois planta. Como ele é a colheita, né? Mais ou menos aí que em 15 a 20% da cana ela é despejada no campo, né, em forma de material residual, né? E o restante vai para o veículo. Tornou-se conveniente fazer dessa forma, separar esses materiais no campo, ao invés de levar todo esse material e ser separado na indústria. Por quê? Primeiro porque a palha ela é muito menos densa, muito mais leve do que os pedaços de cana. Imagina o custo logístico, o custo de transporte para levar um material extremamente leve que a palha. Tá? Então, é por isso que criou no consenso comum, no consenso, desculpa, levar apenas a cana e a palha, mesmo que temporariamente deixar no campo e ter dois destinos diferentes. Embora exista uma prática também, mas não é os canaviais, de coletar parcialmente essa palha, compactar, porque não vou falar compactar, vou falar no termo mais adequado, enfardar e levar os fardos até serem desenfardados, triturados, depois consumidos pelo fogo junto com bagaço de cana nas caldeiras. Bom, aqui está a colheita, aqui a usina da Barra, que é uma das maiores do Brasil, na região lá de Barra Bonita. O descarregamento, né, nos caminhões, estão vendo que a carroceria dos caminhões são furos menores, tal, porque os pedaços são menores para diminuir o desperdício. Agora é obrigado a colocar a lona. Essa foto é mais antiga, agora tem que colocar a lona, né, por lei, né, por cima da cana. E os impactos associados à colheita mecanizada, né? Isto é, a colheitadeira, ela colhe a cana por baixo e por cima. Colhe por baixo, né, para retirar a cana e corta por cima para não levar a ponta e também a flor, que às vezes ocorre o florescimento da cana. Então, no veículo, que esse aqui, não vai a flor, não vai a ponta e, obviamente, não vai a palha. Ah, e como é que faz a separação da cana com a palha? Tem um ventilador lá dentro, né, do veículo. O material mais leve vai para o campo e o mais pesado vai para a esteira. Ah, acontece um pouco da cana no lugar errado, a palha no lugar errado, isso é natural. E por conta do carregamento da cana, vai um pouco de palha aqui no veículo também, tá bom? Mas aí tem o processo de separação, tal, do peneiramento na indústria que eu vou explicar depois. Ah, as perdas. Por conta, porque a cana, ela, como qualquer outra cultura agrícola, ela não se desenvolve de uma forma homogênea. Então, às vezes, vê cana mais alta, cana mais baixa. E a máquina, ela colhe muito rápido, ela não vê que está na. Não é que não vê que está na frente, mas ela não consegue regular a altura automática de acordo com a altura da cana. Não tem como. Porque assim, o volume de cana colhida ela é muito grande por curto período de tempo. E como o canavial é uma cultura muito densa, pode ser que tenha uma pedra, um animal morto, então acabar pegando esse material que não é exatamente a cana, e aí pode dar até algum problema no aparelho, tal, né? Pode quebrar, enfim, né? Isso pode acontecer. Como já aconteceu, já fui em palestras que descobriram lá um parafuso desse tamanho que estava junto com a cana. Isto é, por algum motivo, caiu dentro do processo aqui no veículo. Então, assim, por conta da variação do nível do solo, né, no futebol fala em morrinho artilheiro, por conta da variação da altura da cana, às vezes acaba desperdiçando cana, isto é, pegando tocos, pedaços de cana que vai para o solo, não é aproveitado, né, não é conduzido para o veículo, né, para depois ser conduzido para a fábrica, mas também acontece de pontas e junto com a correza da cana. Qual o problema da ponta? Teor de açúcar mais baixo, porque o teor de açúcar ela se concentra mais para. Por conta da formação da planta, ela se concentra mais no solo do que lá em cima, tá? Ô, gente, houve um imprevisto aqui, eu vou interromper temporariamente esse vídeo. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esse assunto, que dá muito pano para manga, tá? Então, até daqui a pouquinho.